Vamos lá, então. Deixa eu só ver se está gravando. Tá. Essa semana, 8º ano. Configurações do mundo do século XIX. Só para lembrar novamente, porque eu sempre falo, né? 19, 1801 a 1900. Objeto de conhecimento, pensamento e cultura do século XIX, darwinismo e racismo, discurso civilizatório nas Américas, silenciamento dos saberes indígenas e as formas de integração e destruição de comunidades e povos indígenas. A resistência dos povos e comunidades indígenas diante da ofensiva civilizatória. Isso aqui é mais para os professores, essa parte das habilidades. Conteúdos relacionados: os efeitos e consequências dos discursos civilizatórios nascidos no contexto das ideologias raciais para os indígenas e negros nas Américas, impactos negativos do determinismo social e racial para a América Latina. É um palavreado assim que normalmente vocês não estão muito ligados, né? Discursos civilizatórios, né? Nascidos no contexto das ideologias raciais. Discurso civilizatório é um discurso que você fala o que é civilizado e o que não é. Por exemplo, o índio é civilizado ou não para vocês? Ah, professor, eu acho que é. Por que você acha que é civilizado? Ah, porque eles vivem em harmonia com a natureza. Perfeito. Ah, o índio não é civilizado. Por que ele não é civilizado? Ah, porque eles andam pelado. Mas o que isso tem a ver? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, os discursos normalmente eles se caracterizam, né, eles são construídos de acordo com a cultura sua. Se você, por exemplo, é uma cultura que veste roupa, quando você encontra civilizações que não as vestem, você acha eles inferiores, digamos assim. Mas se você for partir do princípio que a gente está degradando o meio ambiente, e os indígenas conseguem viver de uma forma sustentável dentro de um contexto do meio ambiente, né, na floresta, então quem não é civilizado é a gente. Então vai muito desse ponto de vista, tá? E aqui está falando de ideologia racial. O que é ideologia racial? Separar índio, negro, branco, né? E falar o que cada um estabelece com relações sociais, né? No caso, por exemplo, os negros eles são deixados à parte de vários fatores sociais, como acesso à educação, o acesso às escolas, ou melhor, educação e escola é a mesma coisa, né? Acesso à saúde, essas coisas assim. E aqui está falando em interdisciplinaridade, né? Arte, ciência, religião e geografia. Olá, estudante! Nessa última semana, parte 4, iremos estudar sobre a construção das nações latino-americanas no século XIX e as implicações das teorias raciais e racistas para as populações originárias e escravizadas de origem africana dessa região. Ô, soneira! América Latina, século XIX. Ideário republicano europeu e exclusão e genocídio dos povos originais e escravizados. Desde os processos emancipatórios, desde os processos emancipatórios, né? Emancipatórios das antigas áreas coloniais espanholas, as lideranças crioulas, brancos descendentes de espanhóis nascidos na América, tratavam embates acerca de dois projetos políticos, o federalismo e o unitarismo. Federalismo, forma e organização de Estado em que entes federados são dotados de autonomia financeira, tributária, política e administrativa, se aliam na criação de um governo central por meio de um pacto federativo. Isso acontece no Brasil. Essa forma de organização surgiu da necessidade principalmente de países com grandes extensões territoriais descentralizar o seu poder devido às diversidades culturais, climáticas, sociais e econômicas, pois as necessidades e prioridades diferem muito de uma região para outra. É o que acontece no Brasil, né? Cada estado tem suas culturas, essa parte de regionalidade, essas coisas assim, e o Brasil adotou esse modelo federalista, né? E o unitarismo, sistema político baseado na centralização da unidade. Então isso aí é no caso onde não existe estados, né? Então, não sei se acontece em alguns países da América Latina, a gente vai descobrir agora. Essa disputa ideológica entre as elites econômica e agora a elite política
das recém-independentes nações da América Latina fez com que surgisse um fenômeno de caudilismo. Caudilismo é uma forma de governo de caráter autoritário, repressor e paternalista, controlada pelas lideranças caudilhas. Geralmente uma liderança política ou militar regional, que possui grande carisma e rede clientelista na sua região de comando. A falta de acordo entre modelos a adotar e as políticas e as disputas caudilhescas acabaram por promover as divisões territoriais das antigas áreas coloniais espanholas da América e a formação de dezenas de países. É o caso, por exemplo, do vice-reinado da Granada, de Nova Granada, que deu origem ao Panamá, Equador e Colômbia. Então, o que acontece? Tinham líderes ali, né, em cada região, e esses líderes acharam melhor, digamos assim, né, fazer esse tipo de divisão. Então, eles dividiram ali e surgiram outros países, né. Além disso, mesmo com a participação das classes populares, povos originários indígenas, escravizados, escravizadas, mestiços, as novas nações advindas da antiga área colonial espanhola mantiveram-se controladas pela elite branca. Essa elite branca, ou se não chamar de crioula, ou criolla, passou a controlar essas novas repúblicas e manter seus interesses e privilégios e explorar as camadas mais baixas e não brancas dentro do ideário racial do século XIX, o darwinismo social ou eugenia. Então, o que que acontece? Quem que eram esses crioulos, né? Crioulo eram pessoas brancas descendentes dos espanhóis. Então, por exemplo, o pai e a mãe espanhol, só que ele é nascido aqui, então ele é crioulo, ele não é espanhol. Então, quem nasceu aqui na América, por mais que tivesse pai espanhol e mãe espanhola, ele seria um crioulo, certo? Ele não poderia, por exemplo, ocupar cargos públicos. E quando esses países se tornaram independentes, eles que acabaram meio que tomando ali as rédeas do governo, né? Para Freedom Arocha, ao longo do século XVIII, o termo castas, seria uma separação, né? Tipo, castas a gente coloca aqui, quer ver? Sistema de castas. Isso aí é comum na sociedade da Índia, tá? Então, o que que a gente tem na Índia? Ó? Isso aqui é um exemplo, né? Tem os Vaisyas, que são os comerciantes, camponeses e artesãos, os Kshatriyas, guerreiros com poder político, e os Brahmas, sacerdotes que chamavam Brahmas, representava a classe mais elevada da sociedade e se considerava nascidos da cabeça do deus Brahma. Então o que acontece? Eles pegam um deus e dividem aqui em castas. E essas castas na Índia, né? Se você nasceu Vaisyas, né? Você não pode virar um Kshatriya nem pode virar um Brahma. Então você nasce daquele jeito e vai morrer daquele jeito. É um sistema de castas, tá? Então aqui a gente tem outro sisteminha aqui, ó. O Brahmari, o Kshatriya, o Vaishya, o Shudra e o Rajhan, sei lá como que fala. Então tem vários sisteminhas aqui, é como se fossem essas pirâmides que estão até acostumados assim, ver em história, as pirâmides social, né? Vou colocar aqui, ó, pirâmide social. Essas são as piramidezinhas, ó, tá vendo? Escravos, camponeses, artesãos, comerciantes, escribas. Então, esse é um sistema de catas que você consegue separar de acordo com o que a pessoa trabalha, o posto que ela ocupa, essas coisas assim. E quanto mais a ponta, menos pessoas, né? Quanto mais na base, mais pessoas para sustentar o resto tudo. Por isso que a gente chama de pirâmide social. Então, ó, no século XVIII, o termo casta assumiu um sentido depreciativo, ao referir-se à mescla genética. Nesse período, a população passava a apresentar matrizes fenótipos variados, a partir de intercursos entre indígenas e negros, entre esses e brancos, entre os descendentes de ambos os grupos. Nesse sentido, as castas designavam descendentes de uniões interraciais, como indica Leon. Era um termo que servia aos brancos para diferenciar-se de grupos considerados inferiores. Então, o que acontece?
O que ele está falando aqui é que esses países eles tiveram um alto índice de miscigenação entre essas culturas, né? Indígena, negra, branca e tudo mais. Então já o fenótipo que ele fala aqui, cadê? A população passou a apresentar. Aqui, ó, fenótipos. Ó. Fenótipos variados. O que é um fenótipo? Ó, fenótipo, pessoas. O fenótipo das pessoas são as características do rosto, tá? Então, o que a gente pode ver assim? Ó? Características do rosto, do corpo, essas coisas assim. Então, se você for pegar aqui, ó. Aqui vai estar pequenininho, né? Vai. Então, o que é fenótipo? Tipo de cabelo, tipo do olho, cor da pele, altura, é, porte físico, essas coisas são fenótipos, né? São fenótipos. Uma pessoa negra, uma pessoa branca, um indígena, ou se não, por exemplo, não sei se vocês sabem, na África é o que tem a maior paleta de cores de pele no mundo. Fica na África, né? A gente vai desde uma pessoa que tem bastante melanina, né? Até uma pessoa que tem menos melanina. Então são vários tipos de cor de pele, né? Tipos de intensidade ali de cor de pele. Na medida que a intensidade da miscigenação, né, que é nisso que ele está falando, ó, fenótipos variados, as pessoas eram gradativamente nomeadas tercerones, quartones ou quinterones, sendo os últimos mais próximos da ascendência europeia ou quase brancos, como indica Friedman, que é o pesquisador aqui, né? Esse aqui é o pesquisador. À luz de teorias eugênicas, a mistura racial era interpretada como degenerativa, como uma coisa ruim. A tese eugênica baseava-se na suposta inferioridade moral e intelectual de negros e indígenas, bem como de descendentes da miscigenação desses povos com pessoas de ascendência europeia. Então, para eles, os indígenas, eles são inferiores, né? De raças e culturas inferiores. Se você for pegar aqui, por exemplo, indígenas bolivianos, a imagem, as características deles também são bem divergentes dos índios nossos. Ó. Por exemplo, o Evo Morales mesmo é um descendente de indígena boliviano. Olha lá. Aqui, ó. Você vê que os rostos são diferentes, né? Se você pegar indígena brasileiro, você vê que o rosto não é tão parecido, né? Essa aqui eu duvido que é uma índia. Não pode ser, vai saber, né? Aí, ó. Tá vendo que o rosto é diferente? Isso é o fenótipo, é o cabelo, o rosto um pouquinho mais arredondado, com as bochechinhas, tá vendo? O tipo do nariz. São diferentes dos indígenas bolivianos, né? São um pouquinho diferentes, ó. Os indígenas brasileiros, ó. É. Aqui tem algumas pinturas também. Não sei se deu para ver a diferença do fenótipo, acho que deu, né? Então, lá. Na formação dos países da América Latina, seja sepulcros criados na antiga área colonial espanhola, seja o Império Brasileiro, as populações originárias continuaram a sofrer um processo de aculturação, dizimação, escravidão e expropriação territorial. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que os indígenas, como eles eram tratados de uma raça inferior, as pessoas que estavam governando os países, né, eles se colocavam no direito de expulsar as pessoas, de escravizar as pessoas, de matar essas pessoas. São os indígenas, são os povos originários que a gente chama, né? No México, por exemplo, em 1835, o governo do estado de Sonora estabeleceu uma recompensa sobre os indígenas apaches. Os apaches também são outro fenótipo, quer ver? O apache é aquele índio americano, sabe? Tem no México também, né? Que faz divisa. Olha lá, alguns indígenas americanos.
Vê até que faz parte da cultura dele a utilização de roupa, né? Porque eles viajavam muito para regiões mais frias e tudo mais, então eles confeccionavam roupas. Então essa necessidade de utilizar roupa vem da necessidade do meio. E percebe também que o rosto deles é diferente. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ah, esse aqui é filme, né? É mais quadro que tem, né? Pintura e tudo mais. Esse cara aqui é uma foto, parece. Aqui, ó. Então o rosto deles também é um pouco diferente dos bolivianos e um pouco também diferente dos índios aqui do Brasil, né? Então tá falando aqui, ó. Estabeleceu uma recompensa para os indígenas Apaches. Nos relata aqui, ó, o historiador nos relata que em 1837 o estado de Chihuahua, acho que é por causa, se não me engano, a raça de cachorro vem de lá, Chihuahua, né? Também ofereceu a recompensa de 100 pesos por guerreiro e 50 pesos por mulher e 25 pesos por criança. Durante o governo do ditador mexicano Porfirio Dias, os indígenas Yankee encenaram diversos levantes. O governo mexicano massacrou e escravizou essa nação, que reduziu seu contingente populacional de 30 para 7 mil pessoas. Tanto nas regiões da Argentina quanto do Chile foram lançadas campanhas de expansão territorial na segunda metade do século XIX, às custas das nações indígenas. A chamada pacificação de Arau Araucania, Araucania, promovida pelo exército chileno, despojou o então independente povo Mapuche de suas terras, assim como na Argentina, cujo processo foi denominado Conquista do Deserto. Na região da Patagônia, chilenos e argentinos ocuparam terras e águas indígenas e os governos desses países facilitaram o genocídio, protagonizado por fazendeiros e empresários da Terra do Fogo. Terra do Fogo é o sul da Argentina, tá? Deixa eu ver. Fala Terra do Fogo, mas lá é frio pra Dedéu. Mapa América do Sul. Esse mapa tá grande. Aqui, a Terra do Fogo é essa parte aqui, ó. Essa parte do sul aqui, ó. Onde fica as Ilhas Falklands, essa parte aqui, ó. Do sul entre o Chile e a Argentina, tá vendo? O Chile é um país que é uma tripinha, né? E vai lá e desce até o final. A Argentina também é mais longilínea, grandão, assim. É aqui essa parte aqui. Então, o que o texto está querendo falar para a gente? Falando que as nações, né, que se tornaram independentes, eles começaram a massacrar os indígenas. Ou, se não, fazer um processo de aculturação, né, trazer os indígenas para a cultura do homem branco, né, que é a mesma coisa que acabar também com a cultura deles. Diferencie unitarismo e federalismo. Vocês querem responder? Ou pode falar, pode escrever aqui? Pode escrever, professor. Federalismo. Federalismo é quando um país é dividido em estados, tá? Divisão territorial em estados. Essa divisão se dá devido a diferentes culturas e costumes de regiões. Mas pertencem ao mesmo país. Seu microfone tá chiando, queridinho. E unitarismo. Unitarismo é quando não há divisão, né? Quando não há divisões dentro de um país. Assim, ó, país centralizado. Vou colocar a resposta lá no chat, porque daí
Ô, Clarinha, caso você queira copiar aí, vai ficar mais fácil para você. Vou colocar aqui no chat, ó. O número 1. Se quiser tirar print também, depois copiar para você prestar atenção, daí fica a critério seu, tá? Obrigada. De nada. 2. A vigência de imagens profundamente arraigadas no imaginário coletivo, as hordas indígenas que... Caramba, que trovãozão, rapaz. Vai cair uma tempestade aqui. As hordas indígenas que assomam na noite dificultava que se estudassem os grupos pampeanos para além das noções de sangue, guerra e violência. Finalmente, não se pode ignorar a existência de inúmeros preconceitos e lugares comuns relacionados ao índio, né? Ao seu mundo e às relações estabelecidas com a sociedade hispano-crioula, que sedimentaram certa visão monocromática sobre a fronteira e os grupos humanos que se desenvolveram nela. Qual era a visão sobre os povos indígenas na região argentina durante o século XIX e boa parte do século XX? Então, a visão que eles tinham dos indígenas que eram povos atrasados, né? Então, eles, por eles acharem isso, eles se davam o direito de invadir as terras deles, né? Uma coisa que está acontecendo no Brasil até hoje, tá, gente? Várias tribos, as tribos do Brasil são concentradas na região norte do país, principalmente na região ali da Amazônia, do Pará, do Acre, Roraima, Rondônia. Então, são nessas regiões, onde a mata está melhor conservada também. Ah, professor, mas não tem tribo indígena no sudeste, no sul do país? Tem também, mas são poucas, tá? São mais numerosas na região da Amazônia. Então, o que que acontece? Essa região amazônica, eles já descobriram que tem grandes reservas de minério e petróleo lá. E, obviamente, o ser humano cresce o olho quando encontra essas coisas. Então, se você for pegar aqui algumas imagens, ó, mineração Amazonas. Você vai ver imagens como essa aqui, ó. Tá vendo? Os caras chegam e destrói a floresta toda, abre buraco. Olha lá. Contamina a água do rio. Tá vendo? Eles abrem uns clarões no meio da floresta e começam a tirar o ouro, prata, qualquer coisa que eles encontram que tenham valor financeiro, né? E acaba deixando assim os lugares, ó. Próximos a rios também, ó. Isso acaba contaminando a água também, porque no ouro eles usam muito mercúrio, né? Para fazer, às vezes, o refino do ouro. E eles acabam jogando mercúrio na água, ou se não queima ali o mercúrio acaba indo para o ar, então contamina peixe, contamina a atmosfera, contamina tudo, né? Os animais, tudo mais. Ó. Sem contar que boa parte dessas terras que eles invadem e começam a tirar ouro pertencem a terras indígenas, né? Então acaba que muitos garimpeiros ele entram em confronto também com as tribos e acaba expulsando as tribos ali da localidade que eles viviam já há anos, né? Então aqui, qual era a visão sobre os povos indígenas na região da Argentina? É a mesma visão que o Brasil está tendo hoje, tá? A visão de que esses povos são, vou colocar entre aspas, tá? Inferiores ao homem branco e que se dá ao direito de devastar suas terras, explorando-as de todas as formas possíveis. Então, uma coisa assim que é recorrente no Brasil também, né? As pessoas fazerem isso. Coisa que os outros países também fizeram igual, né? Vou colocar aqui a questãozinha. Isso aqui é a 2, ó. Foi Ctrl C aqui.
A 2 está aqui, ó, no chat, tá? É só ver aí se vocês quiserem copiar. Se tiverem dúvida também pode falar, tá, gente? Ah, não entendi o que é federalismo. Ah, não entendi o que é fenótipo. Ou essa visão aqui que eu tô falando. Vocês falem, fala, professor, não entendi, explica de novo tal coisa. Pode ficar à vontade, tá? Ah, falta uma só agora. Vocês vão responder para mim, então. Essa aqui. Sobre o caudilismo, aponte a alternativa que indica uma característica incorreta desse fenômeno social latino-americano. Descende da elite colonial crioula, não utiliza o poder econômico pessoal para alcançar instituições políticas, criava milícias destacadas dos corpos militares institucionais, eram grandes proprietários de terra, seus interesses estavam acima das leis, das constituições e dos estados. E aí? Qual que está incorreta? Tá difícil, não. E aí, gente? O que vocês acham? AB? B de bola? Por quê? Não utilizavam o poder econômico? Isso mesmo. Muito bem, cara. Isso aí, cara. Se vocês tiverem dúvida nessas questões de responder assim em alguma prova, é só você pensar o seguinte, ó. Essa aqui que tá certa. Só você pensar o seguinte. A gente tem 5 alternativas aqui, ó. Vamos ler, ó. Descende da elite colonial crioula. É uma questão afirmativa, né? Descende. Criava milícias destacadas dos corpos militares institucionais. Criava. Eram grandes proprietários. Seus interesses estavam acima das leis. Então, o que acontece? Todas as afirmativas aqui são positivas. A única que é negativa, que tem uma negação, é a B, ó. Não utilizava o poder econômico. Tá vendo? Então, quando eles pedem incorreta, você pode saber que às vezes eles usam desse artifício de negação. Não utilizava, eles não compunham, não faziam isso, não faziam aquilo, não criavam, não, entendeu? Então, normalmente eles fazem isso para formular as questões. Gente, é isso aí. Eu terminei o PET. Vocês têm alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Clarinha, Rian? E aí? Fala comigo. Vou interromper a gravação aqui.